coisa, perguntar é outra. Questionar é quando você chega para Deus e diz que não aceita o que está acontecendo, o que está passando ou o que está vivendo. Perguntar para Deus é procurar entender o momento que você está passando e o momento que você está vivendo. Porque quando nós perguntamos, automaticamente nós estamos dialogando. E quando se fala do diálogo é entre duas pessoas. Então quando você pergunta para Deus, certamente Ele vai te responder. Então o segredo é não questionar. O segredo é não reclamar. Mas quando você tiver alguma dúvida, pergunte ao Senhor. Para que Ele possa abrir o seu entendimento, para que você possa enxergar, para que você possa ver aquilo que Ele requer, aquilo que está acontecendo na tua vida, qual é o caminho que o seu Deus quer que você, até onde você vá. Para que você não se desvie, para que você não pegue atalho, para que você, quando chegar em determinado momento do atalho, não olhe para trás e reclame, e como se Deus fosse culpado do atalho que você escolheu pegar. E aí nós entendemos aqui no Salmo 91 que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Esse habitar no esconderijo do Altíssimo está fazendo-se uma referência, sabe o quê? Ao tabernáculo. Quem era que habitava no esconderijo do Altíssimo? O sacerdote. O que acontecia durante o dia, quando o povo de Israel estava andando no deserto? Deus mandava o quê? Uma nuvem. E o que a nuvem faz? A sombra. Que impede que o sol escaldante, que a força do calor no deserto te destrua. E é quando você recebe o refrigério. Não sei se já aconteceu isso contigo, você andar num local e você procurar uma sombra e não achar. E está muito sol, o sol está quente e o chão está subindo vapor. Mas quando você encontra uma árvore, nem que seja pequenininha, que você se abriga embaixo dela, aquela sombra, vem um refrescor, aí você sente até o vento batendo mais fresco. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E ele está dizendo assim: olha, aquele que habita no tabernáculo, aquele que habita, aquele que serve ao Senhor, ele está debaixo de uma cobertura, está debaixo de uma unção, está debaixo de uma graça, está debaixo de uma bênção que traz descanso. Porque quando nós estamos fora dessa cobertura, nós sentimos fadiga, angústia. É como se você andasse sozinho, é como se você andasse e estivesse perdido no caminho. E aí aquele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso desfrutará sempre da sua proteção. E quando fala da sombra do Onipotente, ele está dizendo assim: olha, quando o Senhor Deus, Ele te protege, Ele também te guarda. Por isso que a Bíblia diz: aquele que te guarda não tosquenejará, não dormirá o guarda de Israel. E talvez você faça a pergunta e diga assim: mas pastor, então esse versículo está se referindo ao sacerdote, ao sumo sacerdote que servia dentro do tabernáculo, que servia no templo. E aí no versículo 2 diz, aleluia, sobre o eterno ele declara: Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito a minha confiança. Ele é o meu refúgio e Ele é a minha fortaleza. Refúgio é o local onde você corre no momento de perigo e encontra segurança. Fortaleza é o local, aleluia, onde
se abriga dos ataques do teu adversário. Quando o adversário começa a atacar, você está dentro de uma fortaleza, o inimigo não tem poder sobre a tua vida, porque você está protegido. E aí, irmãos, que está a questão? Está debaixo da sombra, está debaixo da obediência, está debaixo, aleluia, da autoridade do Senhor, da sua palavra. E quer dizer, estar obedecendo, cumprindo, aleluia, o nosso papel de fidelidade a Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Isso ele está dizendo assim: se você está servindo a Deus, se você está habitando no esconderijo do Altíssimo, fica tranquilo que quando vier o tempo difícil, quando vier o tempo, aleluia, de angústia, você vai ter aonde se abrigar na sombra do Todo-Poderoso. E quando você tem onde se abrigar na sombra do Todo-Poderoso, do Criador, isso vai gerar na tua vida também um testemunho. Porque ele diz assim: a sombra do Onipotente descansará. E ele continua dizendo no verso 2: Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito a minha confiança. Ele te livrará do laço do passarinheiro, olha aí, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas ou penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua fidelidade é escudo e broquel. Aí nós começamos a entender, irmãos, o quão é importante nós estarmos debaixo, aleluia, da autoridade da palavra do Senhor, da obediência e da fidelidade ao Senhor. Porque, irmãos, vem esses tempos difíceis, vem esses momentos difíceis, e muitos, aleluia, de nós, quando estamos fora da vontade de Deus, quando vem esses momentos difíceis, nós somos atingidos. Muitas das vezes, quando nós estamos fora dessa cobertura, quando vem o laço do passarinheiro, quando nós vamos perceber, já estamos enredados e presos. E isso acontece por quê? Porque saímos de debaixo da cobertura do Senhor. E o Senhor, palestrando comigo e contigo nessa noite, Ele nos chama nesta noite a nos abrigarmos, aleluia, aleluia, no seu esconderijo. E talvez você diga assim: mas era o sumo sacerdote. Aí eu digo para você uma coisa: a Bíblia declara que quando houve um momento, aleluia, que Jesus, aleluia, deu o último suspiro na cruz do Calvário, aleluia, ou no Calvário, aleluia, a Bíblia declara que o véu se rasgou de cima a baixo, dando a mim e a você acesso ao Santo dos Santos. Agora, aleluia, não é mais o sumo sacerdote, agora não é mais o sacerdote, sou eu e você que temos liberdade de entrar no Santo dos Santos, na presença do Senhor, com ousadia, aleluia, mas com temor e reverência e respeito no coração. E aí se cumpre isso daqui: aquele que habita ou que vive na habitação do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. Aí aqui na minha tradução diz: esse desfrutará da sua proteção. Eu vejo como uma promessa de Deus para a minha vida. Eu vejo como uma promessa de Deus para a tua vida. Aleluia, quando decidimos andar, aleluia, debaixo da sombra do Todo-Poderoso, que simboliza debaixo da sua palavra e da obediência. Nós vemos que o povo de Israel estava no deserto, caminhando no deserto. E a Bíblia fala que o povo estava reclamando porque Deus falava, aleluia, com Moisés. Eles também queriam, aleluia, ouvir Deus falar. E a Bíblia diz, irmãos, que era tremendo, que quando Deus se manifestava, a glória do Eterno descia sobre o monte, a nuvem, aleluia, cobria o monte, aleluia, havia relâmpagos, aleluia, trevas, aleluia, densas. O poder de Deus era muito grande, as rochas não suportavam, as rochas estouravam, ao ponto do povo ter medo.
e diziam: Moisés, fala tu com Deus, porque se nós formos, Deus vai acabar conosco. E Moisés subia, aleluia, e Deus descia no meio da nuvem para palestrar e falava com Moisés. Ele ouvia o Senhor palestrando, falando com ele. Deus dava a ele as orientações. Estar debaixo da nuvem poderosa de Deus, debaixo da cobertura, da obediência e da fidelidade. O que Deus deu a Moisés no monte, aleluia? Deus deu a Moisés as tábuas da lei. O que simboliza isso? Aleluia, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais, aleluia, o Senhor se revela a nós e revela a vontade dele também a nós. Tem muitas pessoas que vivem uma vida, aleluia, fora dos parâmetros da vontade de Deus, porque não busca se aproximar de Deus. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais é revelado a nossa falha, mais é revelado o nosso pecado, mais é revelada a nossa impureza. É como se nós, aleluia, eu estou aqui nesse ambiente, aleluia, e a luz ela é forte, mas não é tão forte. E se colocarmos uma luz mais forte, você vai conseguir enxergar e ver em mim alguns defeitos, aleluia, que você não enxerga agora, porque a iluminação não é tão forte. Quanto mais você se aproxima da luz, mais mostra a nossa imperfeição. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais mostra a nossa imperfeição. E quanto mais a nossa imperfeição fica à mostra, mais nós precisamos fazer o quê? Aleluia, nos consertarmos e darmos mais um passo para Deus. Sabe por quê? Porque toda vez que eu me aproximo de Deus, eu descubro que eu sou falho. Toda vez que eu me aproximo de Deus, eu descubro que eu sou pecador. Toda vez que eu me aproximo de Deus, eu descubro que eu preciso e dependo da sua misericórdia. E aí nós entendemos o que acontecia no santuário. Porque a Bíblia fala, irmãos, que havia, aleluia, o átrio, aleluia, exterior e o átrio interior. E o sacerdote, ele tinha que oferecer o sacrifício, aleluia, que ficava do lado de fora, aleluia, da tenda, aleluia. Mas a Bíblia fala que após ele fazer o sacrifício, ele tinha que entrar no Santo dos Santos, ele tinha que entrar, aleluia, no lugar santo. E para ele chegar no lugar santo, ele se deparava com uma coisa chamada pia de bronze, aleluia, era um local onde havia água. E ali ele tinha que lavar as suas mãos, ele tinha que lavar os seus pés, era como se fosse uma purificação para entrar no Santo dos Santos. E talvez você pergunte, mas não era o sacerdote, mas também não era o sumo sacerdote. Mas aí o Senhor está revelando para o sacerdote e para o sumo sacerdote, e está dizendo para ele assim: olha, toda vez que você entrar na minha presença, você precisa fazer um exame de si mesmo, você precisa fazer um exame de si mesmo, olhar para você, olhar para dentro de você e se purificar, para não entrar de qualquer jeito. E aí quando ele chegava na pia de bronze, que ele ia se lavar, o que acontecia? A pia, aleluia, por ser de bronze, ela polida e ter a água, aquela pia, ela funcionava como se fosse um espelho. Olha para o teu irmão e fala: você está entendendo o que o Senhor está falando hoje conosco? Aleluia! Toda vez que você vai entrar na presença do Senhor, aleluia, o Senhor revela o quanto que nós somos falhos, o quanto que nós somos pecadores e o quanto nós precisamos nos limpar para entrar no Santo dos Santos, na presença do Senhor. Aleluia! A Bíblia diz, até mesmo o sumo sacerdote, aleluia, quando ele entrava no Santo dos Santos, se ele entrasse ali e houvesse, aleluia, algum tipo de falha, algum tipo de pecado, a Bíblia diz que agora Deus descia naquele lugar e matava ele. Sabe o que acontecia? Toda vez que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele entrava com uma corda amarrada na sua cintura. Aleluia, as vestes dele na ponta tinha sino. Sabe por quê? Porque quando parava, acabava, aleluia, ele acabava de oferecer o seu culto ao Senhor, oferecer ali ao Senhor, aleluia, as orações, a libação, aquilo que foi oferecido ao Senhor. Se não houvesse barulho, era como se ele tivesse já morrido, porque
alguém que está vivo tem que se movimentar. Ao se movimentar, o sino balançava, fazia barulho. Quem estava lá fora sabia que ele ainda estava vivo, mas se ficasse em total silêncio, ele já tinha sido fulminado pela... Está entendendo, irmão, como é que é sério? Então não é de qualquer maneira que eu vou servir a Deus e achar que Deus não está vendo. Não é de qualquer maneira que eu vou entrar no Santo dos Santos e achar que Deus não está vendo. Não é de qualquer maneira que eu vou oferecer alguma coisa para Deus e achar que Ele vai receber. É por isso, irmãos, que nós precisamos diariamente, todos os dias, fazer um exame, aleluia, nosso, como está o meu coração, como está a minha mente, aleluia, como está a minha vida diante do Senhor, porque se o meu coração estiver impuro, eu corro o risco de ser fulminado pela presença de Deus, aleluia, meu irmão, aleluia, se eu estiver com o meu coração impuro, a minha mente impura, eu corro o risco, aleluia, de ser lançado fora. É por isso que a Bíblia diz, Jesus falou isso, aleluia, que naquele grande dia será dia de surpresa, porque muitos vão dizer: eu profetizei no teu nome, eu preguei no teu nome, eu curei em teu nome, eu falei até em línguas em teu nome, eu fiz milagres em teu nome, e vai ouvir do Senhor assim: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Você está entendendo como a coisa é séria? Quando você se aproxima do Santo dos Santos, quando você se aproxima da presença de Deus, Deus revela em você o que você precisa se consertar, o que você precisa mudar, o que você precisa, aleluia, fazer para agradar a Ele. Sabe por quê? Que Deus mostra, não é para te envergonhar, é para você ter a oportunidade de sobreviver, para quando chegar naquele grande dia, você entrar pelas portas, ouvindo o Senhor assim: entrai pelas portas, aleluia, ser recebido pelo Cordeiro, aleluia. Meu irmão, minha irmã, é por isso que a palavra de Deus diz, aleluia, filho meu, aleluia, não endureça o teu coração quando tu fores repreendido pelo Senhor. O grande problema nosso é que nós enrijecemos o nosso coração, aleluia, nós endurecemos o nosso coração, aleluia, nós endurecemos, como diz a palavra, nosso cerviz. Por quê? Porque Deus falando, Ele está revelando aquilo que nós não queremos que ninguém tenha conhecimento. E eu tenho a dizer mais, que existem muitas coisas que nós, aleluia, nós não queremos nem saber do que acontece conosco. E quando Deus revela, é como se fosse uma responsabilidade que você passa a ter. É por isso que, aleluia, quando ia se apresentar o sumo sacerdote, ia se apresentar, ia entrar no Santo dos Santos, ele tinha que passar a pia de bronze. Porque ali o Senhor revelava, era como se fosse um scanner, revelava tudo aquilo que estava, aleluia, na mente, no coração e na vida. O Senhor está dizendo assim: tem certeza que você vai entrar? Olha para você nessa imagem, veja como você está. Nós temos um problema muito grande, irmãos, como seres humanos. Aleluia. Nós temos um problema muito grande. Nós só vemos daqui para frente. Você não consegue ver de lá para cá. É como se você não tem como ver a tua própria imagem. Então é normal de nós olharmos e só vermos como se os outros precisassem. E é por isso que tinha lá a pia de bronze. Porque ali Deus revela, ali Deus mostra. E talvez muitos perguntem: mas por que eu tenho que estar na igreja? Mas por que eu tenho que participar de culto? Mas por que eu tenho, irmãos? É justamente por isso, porque nesse ambiente, através da palavra de Deus, é revelado aquilo que está dentro de nós. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é comparada a uma espada de dois gumes. Ela é apta para discernir os pensamentos do coração do homem. Ela penetra até juntas e medulas. Isso quer dizer o que, meu irmão? Aleluia, quando a palavra penetra entre junta e medula, é onde o homem não
Deus vê, é onde o homem não pode fazer e Deus faz. A palavra de Deus, ela revela as coisas mais obscuras que existem no coração do homem, que existe no meu e no teu coração. A palavra de Deus, ela revela aquilo que está oculto, aleluia, dentro do nosso coração ou na nossa mente. E se houver algo dentro de nós, aleluia, que aborrece ao Senhor, o Senhor, por meio da sua palavra, Ele mostra. Aí nós temos a oportunidade de nos posicionarmos. Isso é maravilhoso. Porque a intenção de Deus de mostrar o que está na minha mente, no meu coração, a intenção de Deus de mostrar o que está na tua mente, no teu coração, aleluia, não é para te envergonhar, aleluia, mas é para você ter entendimento e você conseguir enxergar aquilo que você não enxergava, é para você conseguir ver aquilo que você não via, e você tem a partir de então a oportunidade de começar a mudar, de começar, aleluia, a trilhar um novo caminho, de colocar-se diante do Senhor e falar: Senhor, me perdoa, até aqui, Senhor, eu achava que eu estava certo, até aqui eu achava que eu fazia o que eu estava fazendo que era certo, mas agora entendi que o Senhor me mostrou que eu preciso ainda melhorar, que eu preciso ainda mudar, que eu preciso ainda me aproximar mais de Ti. É por isso que, aleluia, as mensagens bíblicas, a maior parte delas, ela sempre está direcionando a mim e a você a olharmos para nós, ao invés de olharmos para os outros. Se eu olho para o outro, eu fico acomodado, mas se eu olho para mim, eu passo a me incomodar, porque eu começo a enxergar em mim o que eu preciso mudar. Aleluia, eu aprendi algo com a minha mãe quando criança ainda. Ela me deu um ensinamento maravilhoso. E ela falando: meu filho, o que acontece no mundo, na vida do ser humano, é como se fosse duas casas. E eu: como assim, mãe? Tem a casa do vizinho e tem a tua casa. E eu vou te contar uma história. Eu falei: qual? E ela dizia assim: o vizinho ficava falando assim, apontando lá para a casa do outro, e falava assim: olha lá, que janela suja, sei como é que pode, essa pessoa não limpa nem a janela da casa, que coisa imunda, e aquela coisa toda, e tal. Mas chegou um dia que ele descobriu que a sujeira que ele achava que estava na janela do outro, estava na dele. A janela dele estava suja por fora, ele só limpava por dentro. Então, quando ele olhava, ele achava que era na janela do outro. Sabe por que nós temos esse problema? Nós olhamos nessa direção. A gente raramente vamos conseguir olhar e ver na direção contrária. É por isso que quando o sacerdote entrava, ele tinha que passar pela pia de bronze, para ele enxergar a sua impureza, para ele enxergar as suas falhas, para ele enxergar o quanto ele era imperfeito e precisava também da misericórdia de Deus. É por isso que o profeta dizia: eu vi a tua palavra intervir. Aleluia. Porque a palavra de Deus, ela mexe com o nosso interior. A palavra de Deus, ela mexe com coisas que ninguém tem poder de acessar. O Senhor fala conosco em áreas que ninguém tem condição de saber que existe aquela área. Mas o Senhor está falando comigo, mas o Senhor está falando contigo, meu filho, minha filha. O meu desejo é que você entenda o nível que você está. Para quê? Para continuar nesse nível? Não, para tu alcançar um outro nível. Você vai vencer essa tua adversidade, você vai vencer essa tua luta, você vai passar, aleluia, você vai conseguir, aleluia, vencer essa parte, aleluia, que está em você, que te impede de se aproximar mais de mim. E eu vou te trazer para um novo degrau, eu vou te trazer para um novo patamar, e ali eu vou te revelar coisas novas. E é tremendo, porque foi assim que aconteceu com o profeta Ezequiel. Quando o Senhor manda ele entrar no rio, que ele entra, e o Senhor manda ele entrar mais um pouquinho, ele entra, e o Senhor manda ele entrar mais um pouquinho, ele vai, e quando chega no momento ele fala assim: mas já está muito fundo. Aí o Senhor fala para ele: então mergulha.
Aí Deus está mostrando para mim, Deus está mostrando para você que cada vez que nós nos aproximamos dele, mais nós nos aprofundamos, aleluia, na graça dele, mais ele se revela e mais ele mostra o quanto nós precisamos mudar. Esse dia eu estava conversando com uma ovelha, eu estava falando com essa ovelha, aleluia, cada vez que a gente coloca algo na nossa vida no altar com Deus, mais o Senhor vai revelar outras coisas que nós precisamos também fazer. O adversário vai tentar atacar em outras áreas, e nós vamos ter que fechar outras brechas, porque assim, enquanto estamos aqui, estamos em guerra, aleluia, contra a nossa carne, contra a nossa vontade, contra o nosso querer e contra o adversário da nossa alma. Aleluia! Quer entender, irmãos? Quer entender quando nós estamos míopes espiritualmente? É quando nós começamos a olhar para um outro ser humano e ver o outro ser humano como nosso adversário. O nosso adversário é espiritual. A Bíblia fala, aleluia, através do ministério do apóstolo Paulo, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas são contra principado, potestade, hostes e dominadores que agem em lugares celestiais, no firmamento do céu e da terra. A nossa guerra são contra demônios, são contra seres espirituais, aleluia, que destroem a vida do ser humano. E a maneira mais fácil dele conseguir o seu objetivo, aleluia, é se ele conseguir desviar a atenção. E como ele vai desviar a tua atenção, aleluia, fazendo com que você olhe para o teu irmão, aleluia, para o teu próximo e o veja como opositor, aleluia, veja o teu irmão como adversário. Aí Deus do céu está olhando e fala assim: é hora de você começar a enxergar e começar a ver uma coisa: tudo que acontece no mundo físico foi provocado primeiro no mundo espiritual. Tudo que acontece no mundo físico, no mundo espiritual, já aconteceu uma provocação. Aleluia, o adversário ele sabe, aleluia, ele precisa desviar o teu foco, ele precisa fazer com que você não enxergue, aleluia, que o teu adversário é ele. Então ele vai usar as artimanhas que ele tem para fazer desviarmos o foco. E aí quando nós começamos a entender o que a Bíblia revela, o que a Bíblia fala sobre isso, nós começamos a entender que o nosso maior adversário inimigo é o nosso próprio eu, o nosso próprio ego. É o orgulho, é a soberba. Aleluia, é o sentimento colérico. Aleluia. Quando nós começamos a olhar, o Senhor começa a mostrar e revelar. Lembra que eu falei, toda vez que o sumo sacerdote entrava, ele tinha que passar pela pia de bronze, e a pia de bronze servia como espelho, que era justamente para ele ver e enxergar o quanto ele precisava do Senhor. Sabe por que existia essa pia? Para não se tornar uma coisa costumeira, comum, e chegar de qualquer jeito na presença de Deus. A pia servia para mostrar uma coisa: eu estou vendo e estou te mostrando como você está. Aleluia, o Senhor me vê, aleluia, e me mostra como é o meu estado. O Senhor te vê e te mostra como está o teu estado. E a intenção de Deus mostrar não é envergonhar, não é para poder fazer você ficar acuado ou coada com medo, não. É para você entender o quanto você precisa, aleluia, mudar para acessar o Santo dos Santos. Para não entrar de qualquer maneira, para não entrar de qualquer jeito. Sabe, nós estamos, irmãos, hoje é um culto maravilhoso, na qual nós saímos dos nossos lares, viemos a este lugar, aleluia, para exaltar e glorificar o nome do Senhor. E aqui o Senhor já tinha preparado algo para falar comigo e contigo, porque Ele sabe como está o meu e o teu coração. Ele sabe como está o meu e o teu coração. Então nessa noite, aleluia, eu quero, aleluia, trazer a luz, aleluia, nesse momento aos nossos pensamentos por internet da palavra. E eu quero perguntar: será que você já descobriu em que área da sua vida você precisa vencer? Qual é a limitação que você continua, aleluia, que continua existente na tua vida, que te impede de se aproximar mais de Deus?
Então comece a colocar diante do Senhor hoje. Comece a se humilhar hoje diante de Deus. Comece a se quebrantar hoje diante do Senhor. Porque o nosso adversário, irmãos, a Bíblia diz que o tempo é muito curto. E ele sabe que está próximo. Aleluia. Ele sabe que está próximo. E ele luta contra o tempo para poder conseguir destruir o máximo possível de vidas, afastar o máximo possível de pessoas, afastar de Deus, para levar para o abismo junto com ele. Ele não quer ir para o abismo sozinho. Aleluia. E o que nós estamos fazendo aqui nessa noite é por intermédio da palavra, mostrando, aleluia, o quanto que nós precisamos, irmãos, aleluia, nos posicionarmos diante de Deus, nos humilharmos diante da presença do Senhor, para que haja mudança na nossa vida, para que haja mudança no nosso pensamento, para que haja mudança no nosso coração. Sabe quando nós temos problema? É quando você se pega, mas isso tem que ser feito uma análise diária. Tem que fazer uma análise diária para você entender isso. Quando você se pega pensando mais nos outros do que sobre você. Quando você começa a pensar muito sobre os outros, é sinal que o problema está em ti. É sinal que o problema está em ti. Porque a primeira coisa que Deus faz é libertar. A primeira coisa que Cristo faz é libertar. Ele muda a nossa mentalidade. Ele muda o nosso coração. Então, ainda que você passe por uma adversidade, uma luta, ainda que tenha um levante do adversário, aquilo acontece naquele momento, mas você logo perdoa. Porque você já foi mudado por dentro. E quando você foi mudado por dentro, você não passa 1, 2, 3, 4, 5 dias pensando sobre aquilo que aconteceu e, aleluia, fermentando dentro do teu coração a ira, o ódio, a raiva, aleluia, e comece até mesmo a maquinar na mente, no pensamento, coisas que nem existem. Porque a primeira coisa que acontece é a cegueira. E quando nós estamos cegos espiritualmente, irmãos, nós não conseguimos enxergar novamente o caminho, fica difícil. E é por isso, irmãos, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele está dizendo assim, aquele que está debaixo da cobertura, aquele que está, aleluia, fazendo a vontade do Eterno, todos os dias será confrontado. Então, quando estiver angustiado, quando passar pelo momento da guerra, da luta, a sombra do Senhor virá e trará o quê? Descanso. Aí você vai poder dizer direito, Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, nele confiarei. Aleluia. Porque você vai ver, aleluia, que o Senhor vai agir. E o Senhor não vai agir para saciar o meu desejo ou o teu desejo, não. Aleluia. Porque muitas das vezes, irmãos, aleluia, nós ficamos com um pensamento, aleluia, e um sentimento tão ferido, tão ruim, que nós ficamos esperando Deus ferir o outro pelo que o outro fez. Ficamos esperando Deus cobrar o outro pelo que o outro fez. Só para que o Senhor vai dizer assim, mexe comigo, sou vaso, sou de Deus. E Deus está lá do céu olhando e fala assim, tu não entendeu. Tu não entendeu. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, você sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, olha, quando o Senhor estiver julgando o ímpio, ou agindo, ou aplicando juízo sobre o ímpio, não te alegre no teu coração para que a mão do Senhor não se retire sobre ele. Então isso já mostra o quê? Que Deus não vai fazer nada para satisfazer o meu ego. Ah, mas se levantou. Ah, mas vai ver nada, irmão. Deus já viu que o teu coração é um coração vingativo, é um coração mau. Porque ao invés de fazer como a Bíblia diz, se tu souber que teu irmão tem uma coisa contra ti, vá até ele, se conserta com ele, te oferecer a oferta no altar, você prefere fingir que não ouviu o que Deus falou. Porque ele está esperando Deus ferir. Está esperando Deus cobrar. E Deus está no céu cobrando sim, mas de outra maneira. O céu fica de bronze, irmãos. O céu fica de bronze. Fica difícil.
Aí você olha e fica assim, por que Deus não está respondendo? Por que isso está acontecendo? Por que isso? Irmãos, o céu fica de bronze. No Salmo 24 fala sobre isso. Quem entrará no santo monte do Senhor? Quem entrará no santo monte do Senhor? Aí ele diz, aquele que é limpo de mão e puro de coração, e não entrega o seu coração à mentira. Limpo de mão e puro de coração, não faz o mal e nem sente o mal. Esse sim será chamado geração do Senhor. Escolhida. Então não te preocupa, meu irmão, aleluia, se o adversário se levantou contra a tua vida, se o adversário se levantou contra a tua família, se o adversário se levantou, aleluia, contra a tua vida espiritual, não te preocupa, mantenha só o teu coração limpo, mantenha só a tua mente limpa, mantenha só o teu coração puro, ao invés, aleluia, de esperar juízo de Deus sobre aquele, ore para que o Senhor abra a visão, ore para que o Senhor perdoe, ore para que o Senhor mostre o caminho. Aleluia, sabe por quê? Porque o céu que você vai entrar é o mesmo que eu quero entrar também, meu irmão. Aí nós temos que enfrentar essas lutas. E sabe qual é o perigo, irmãos? Nós fazemos como o ditado antigo que diz, nadar e morrer na praia. Você pensar que vai chegar a algum lugar e não chegar a lugar nenhum. Você pensar que vai chegar a algum lugar e não chegar a lugar nenhum. Imagine, irmãos, quando o Senhor vier na sua glória. Imagine, irmãos, quando o Senhor vier na sua glória. Quanta coisa vai ser revelada, meu irmão. Quanta coisa vai ser revelada. Mas o pior, irmãos, vai ser ficar para trás. Sabe por quê, irmãos? Hoje nós contamos com o Espírito Santo. E sabe o que acontece? O Espírito Santo nos conforta. O Espírito Santo nos dá força. Aleluia. Quando você, aleluia, por causa de uma adversidade, uma luta, passa um pouquinho de angústia, está querendo desanimar, o Espírito Santo vai lá e te dá uma injeção de ânimo, tu se levanta rápido. Mas quando a igreja for arrebatada dessa terra, o Espírito Santo já não vai estar mais aqui. Aí a Bíblia diz, sabe o que? Aleluia, que vai ter que ser salvo pelo próprio sangue. Isso quer dizer, sabe o que? Morrer pela causa. E aí você imagina, se temos dificuldade de hoje, irmãos, às vezes fazer um concerto com Deus, um concerto com o nosso irmão, você imagina, irmão, sem o Espírito Santo. Se com o Espírito Santo está difícil, imagina sem Ele. E aí, quem não quer pregar, quem não quer anunciar a palavra, quem não quer fazer a obra de Deus, vai ter que fazer sem a ajuda do Espírito Santo. Hoje você tem a ajuda do Espírito Santo para te ajudar. Aleluia. Mas quando a igreja for arrebatada, que o Espírito Santo não estiver mais aqui, aí, irmãos, vai ficar sério. Aleluia. Quando estamos angustiados, encontramos a porta da igreja aberta e nós participamos lá, vamos lá no culto, receber uma oração, pedir uma ajuda, pedir uma orientação. Quando a igreja não estiver mais aqui, essas portas vão estar fechadas. E aí como é que vai ser? Aonde nós vamos recorrer, ao que nós vamos recorrer, e o que o Senhor está falando comigo e contigo, hoje Ele está me dando a oportunidade para nos prepararmos, para eu me preparar, para você se preparar, para nos encontrarmos com Ele na glória, para não passarmos por esse sofrimento. Mas quantos de nós será que vai entender isso? Que a angústia que nós vivemos agora, irmãos, ela é momentânea. Aleluia. Deus permite coisas acontecerem, irmão, justamente para poder tratar conosco. Para tratar conosco. Aleluia. Se você sempre teve dificuldade de perdoar, quando você aceita Jesus, o que mais vai aparecer é gente para te ferir, para ter que ficar perdoando toda hora. Sabe por quê? Porque Deus está trabalhando em você. Deus está moldando o teu caráter. Porque você não perdoava ninguém, agora tu vai ter que perdoar até quem tu não conhece. Até quem não gosta de você, não, perdoa a si mesmo. Mas vai fazer, não tem problema, perdoa a si mesmo. Sabe por quê? Porque Deus quer tratar conosco. Deus quer tratar conosco.
Eu costumo dizer uma coisa, irmãos, uma criança quando ela se machuca, quando uma criança cai e ela se machuca, ela se fere. A primeira preocupação que o pai tem não é com o objeto que ela estava, a bicicleta ou o que seja, ela pega a primeira criança. Se alguém pegar uma criança e machucar uma criança, aquela criança for machucada por alguém, primeira coisa que o pai faz e a mãe faz é socorrer primeiro a criança, nem atrás de quem machucou não. Mas na visão humana é diferente. Aleluia. Aí sabe o que Deus faz? Aleluia. Quando alguém te fere, Deus viu que você está ferido. Então Deus não vai lá ferir o outro para você se sentir melhor não. Ele vai lá em você para cuidar da tua ferida, para sarar a tua ferida. Porque melhor do que querer que Deus fira alguém é ser sarado daquilo que você tem, do machucado que ficou em você, da ferida que ficou em você. Então o que Deus está revelando pela palavra dele? Deixa eu entrar na tua vida, deixa eu sarar a tua ferida, aleluia, deixa o teu adversário para lá, meu irmão, faz a tua parte com Deus. Eu fico refletindo e analisando o que acontece com Ana quando ela vai ao templo para adorar. A Bíblia fala que havia uma mulher na vida dela, que era uma opositora, era contrária a ela, chamava-se Penina, e quando ela ia para adorar o Senhor, Penina ria, Penina zombava, Penina queria provocar o choro, queria que ela chorasse. Mas sabe o que acontece com Ana? Ana não era orgulhosa não. Não vou chorar para ninguém ver, para ninguém se alegrar. Ela se ajoelhava e chorava aos pés do Senhor. Ah, o sacerdote viu chorando, que vai pensar? Não, ela ia e chorava. Aleluia. Chorava. Aleluia. A Bíblia fala que chegou um momento que ela não conseguia nem mais, não havia conexões, os lábios dela só se moviam e as palavras não saíam de maneira ordenada. E a Bíblia fala que o sacerdote, ele fala assim: mulher, até quando não te apartará de ti esse vinho? Ela é repreendida pelo sacerdote, ela é repreendida pelo profeta. Mas novamente eu vejo alguém que tem um coração puro, até na repreensão, irmãos, aleluia, de maneira injusta, entre aspas, ainda é humilde. Sabe por quê? Porque quando o sacerdote falou para ela, aleluia, não te aparta de ti, até quando não te apartará de ti esse vinho? Ela se levanta, ela olha para o homem de Deus e fala assim: meu Senhor, a tua serva pede uma petição ao Senhor. Eu sou a mulher que tem um coração amargurado. Eu não sabia eu imagino o profeta falando assim: eu não sabia que tu passava por tanta coisa, eu não sabia que você vivia uma vida tão triste, eu não sabia que você era tão afrontada, mas olha, vai para tua casa, aleluia, te prepara, seja feita conforme a tua petição. Agora eu fico imaginando, eu fico pensando, se ela quisesse, aleluia, entrar em guerras, em briga com Penina, ela nunca ia ter Samuel. Aleluia. Ela nunca ia ter essa experiência com Deus. Sabe por quê? Porque Deus não age em sentimento de competição. Aleluia. Quando começa a entrar a competição, o Espírito Santo se afasta, porque ele vê que isso é carne, é orgulho. E quando o Espírito Santo afasta, irmão, aí que está o problema. Para quem sabe o que é a presença do Espírito Santo, irmão, é um problema muito sério. É por isso que Davi, mesmo depois de ter falhado, de pecado, quando ele sentiu o peso da mão do Senhor, ele fala assim: Senhor, se eu te peço uma coisa, o quê? Não retire de mim o teu Espírito. Aleluia! Aleluia! Não retire de mim, Senhor, o teu Espírito. Talvez eu não mereça, mas por favor, Senhor, não me deixe sem o teu Espírito, não, senão eu fico vazio. Aleluia. Sabe o que é ficar sem o Espírito, irmão? É quando tanto faz, tanto fez. Aleluia. É quando tanto faz, tanto fez. É como se nada fosse estar na presença do Senhor ou não, o que Deus falou ou não. Aí chega um momento, aleluia, que o vazio é tão grande, aleluia, que se esquece do Senhor, porque viu como se fosse um bloqueio e começa a consultar pitonisa, como aconteceu o primeiro rei de Israel.
aleluia, não quis ouvir a voz do Senhor. Chegou um momento que Deus falou: não falo mais contigo, porque eu já falei muito e você não ouviu. Não falo mais contigo, por quê? Porque eu já falei muito, mas você não ouviu. E o ouvir não é escutar. O ouvir, aleluia, é colocar em prática o que o Senhor falou. Aí Deus dizia para ele: não faz isso. Ele ia lá e fazia. Quem era ele? Cuidava de jumento. Quem era ele? Cuidava de jumento. E o Senhor coloca como rei. Aleluia. E agora ele se esquece quem colocou ele como rei. Sabe qual é o nosso problema, irmão? Deus tira a gente, irmão, de lá do meio do lixo. Aleluia. Espiritualmente falando, Deus me tirou, Deus te tirou de lá do meio do lixo, lá do pecado, da escravidão do pecado. Eu lembro, irmãos, do dia, irmãos, que eu entrei na igreja chorando. Eu lembro do dia que eu me ajoelhei no cantinho da igreja, aleluia. Eu me lembro no dia que eu falei para Deus: Senhor, não consigo, não dá mais, aleluia, me ajuda, Senhor, aleluia. Eu lembro desse dia, irmão, e eu peço a Deus que Deus nunca me deixe esquecer desse dia. Sabe por quê? Porque no dia que a gente se esquece do que Deus fez na nossa vida e como Ele fez, a gente se esquece e começa a desonrá-lo. É por isso que por várias vezes Deus ele chamava a atenção do povo de Israel. Por meio dos profetas, que o Senhor dizia assim: lembra de onde eu tirei vocês, lembra como era a vida de vocês, lembra o que vocês tinham, lembra, aleluia, com quem você andava, lembra como você era humilhado, lembra como você era desprezado. Sabe por que Deus faz lembrar, irmãos? Porque agora, aleluia, quando nós somos lembrados por alguém, aleluia, nós quando agora somos respeitados por alguém, não é por nosso mérito, foi porque Deus fez uma obra na nossa vida, foi porque o Senhor fez uma obra em nós, aleluia. Precisamos reconhecer todo dia, irmãos, aleluia, quando chegarmos na presença de Deus, que precisamos mudar mais um pouquinho. Tem um louvor bem antigo, eu creio que alguns aqui vão lembrar dele. Muda-me, muda o meu coração, quero ouvir tua voz e entender o teu querer. Molda-me, molda o meu coração nas mãos do oleiro. Dá-me um coração de carne, tira o coração de pedra. Quero estar no centro da tua vontade. Muda-me, Senhor. Muda o meu coração, molda-me, Senhor, aleluia. Toca o meu coração, prostrado aos teus pés, me rendo ao mar. Meu coração, aleluia. O Senhor não venha mudar o meu e o teu coração, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Que o Senhor venha mudar, tirar o coração de pedra, esse coração duro, aleluia. Coração orgulhoso que nós temos, aleluia. Coração que não perdoa, aleluia. Coração, aleluia, irado, aleluia. Coração colérico. O Senhor quer mudar esse nosso coração. E aquilo que nós passamos e vivemos, aquilo que Deus permite acontecer na nossa vida, é justamente para lembrar, para mim, para lembrar
a você que nós somos limitados e precisamos nos aproximar mais do Senhor. Amém? As palmas do novo Senhor bem forte em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nos colocamos de pé nesse momento em nome do Senhor Jesus. Queria te convidar esse momento a você colocar a tua vida diante do Senhor, a colocar o teu coração diante do Senhor. Curva sua cabeça, feche teus olhos. Comece nesse momento a colocar diante de Deus a sua